Olha, a primeira coisa que a gente fez foi não se apegar ao passado recente de preços. Porque uma economia que está super distressed, ela pode, obviamente quando você está passando um processo eleitoral, o mercado já adianta um pouquinho isso. Você podia falar assim, poxa, os preços já andaram. Qualquer momento do Uhum. tempo, no um ano anterior ao Milei de fato ganhar a eleição, você tinha visto preços melhores. Ou seja, resumo da ópera, se você tivesse disposto a correr o risco eleitoral do Massa ganhar ou não ganhar, né, você teria tido um ponto de entrada melhor do que logo depois da eleição. Natural isso. Nosso foco foi sempre assim, vamos esquecer um pouco de onde a gente estava e vamos só entender para onde vai. E vamos ver se para onde vai, com a probabilidade de dar certo e o ganho que a gente teria, comparado com o prejuízo que a gente teria caso não fosse, e a probabilidade, obviamente, de não acontecer, se a gente tem assimetria nisso. O que a gente achou que tinha assimetria nos dois elementos, ou seja, na probabilidade de sucesso, nos parecia muito superior à probabilidade de dar errado, e número dois, a gente tinha muito mais para ganhar do que tinha para perder. Como é que a gente pensou nisso? A gente pensou nisso numa coisa relativamente simples de pensar. Tipicamente, reestruturações de dívida, o soberano que reestruturou começa com rating de B- e rapidamente vai para entre B e B+, dependendo da continuidade das reformas que ele fez no processo de reestruturação. A Argentina reestruturou a dívida ali em 2020, né? E a dívida não se beneficiou disso. Ela continuava sendo um crédito CCC, ou CCC- quando a gente começou a olhar. Ou seja, praticamente muito próximo dos piores ratings que você poderia ter. Natural, porque ele fez a reestruturação, mas a Cristina e o Alberto continuavam tocando uma economia completamente desarranjada. Mas com o Milei entrando e arrumando a economia, a gente falou assim, poxa, rapidamente essa dívida deveria estar num rating mais próximo de B-. O que aconteceria com essa dívida? Teria um fechamento de spreads de, não me lembro na época, 500 base points, ou o que quer que seja, né? Mais ou menos 500 base points. Disso, o carrego é positivo. A gente olhou o cash flow para ver se ela tinha uma chance de estar fazendo tudo certo e morrer na praia por faltar a caixa. A gente concluiu que tinha ainda, de maneira trancos e barrancos, margem de manobra para poder chegar lá mesmo em situações mais adversas. E fizemos essa conta e concluímos então que, poxa, o upside era bastante superior do que o downside, Uhum. caso desse errado. Então, naquele momento até a gente calculou o downside baseado na dívida da Venezuela, que na época estava 22 centavos, agora está até um pouco menos, mas 22 centavos, 23 centavos. Então, a gente passou um tempo grande estudando essa simetria de preços, pensando que também tem carrego positivo, então a gente joga no tempo, né? Quando o teu bond está a 35, 40 centavos de dólar, 4 pontos de cupom é expressivo, né? Vai baixando teu preço médio. Então, essas contas relativamente simples de fazer mostravam pra gente que, poxa, o negócio estava apenas começando. E Só um breve parênteses, depois você continua, né? Mas da outra vez a gente falou muito isso aqui, né? Que vários clientes com quem a gente falava tinha uma certa ansiedade, assim, pô, mas será que a Argentina vai dar certo? Assim, cara, você não precisa se preocupar se vai dar certo ou não vai dar certo. Se ela virar Nigéria, a gente já vai ganhar muito dinheiro. é isso. Porque a Argentina era Triple C, né? CCC, que era uma nota muito ruim. Então, tava, que o Daniel falou, tinha 500 base points para ganhar. E países como Nigéria, Egito e Turquia, né? Que são single B, estavam 500 base points para baixo, né? Agora ainda estão 200, mas assim, se chegar na Nigéria, pô, tá bom, você já ganhou, já foi bom. Então, assim, não é a preocupação se vai virar o país perfeito, maravilhoso. Isso aí, pô, depois a gente vê, mas assim, a oportunidade, a simetria era muito grande porque, pô, tava completamente fora, né, mesmo de países de qualidade de crédito ruim, né? Então, tava muito longe. Então, é isso que tá sendo comido agora. Esse era o nosso speech, né? Não vira a Suíça, se virar a Nigéria tá bom. Então essa parte da conta é relativamente fácil de fazer, né? A dificuldade é você fazer o assessment das probabilidades. E obviamente não existe muita ciência nisso, mas existe conhecimento adquirido pelo passado, que a gente já teve fazendo na Argentina, e adquirido no momento das nossas análises. Então, por exemplo, coisas que vale a pena se notar, né? Na base de eleitores do Milei, os jovens são preponderantes. Então existe até uma coisa geracional. Os peronistas são as pessoas que são mais velhas. E os jovens estão votando no Milei. Então existe uma sensação do tipo, olha, esse modelo aí pode ter ajudado vocês que viveram o hipersindicalismo e se beneficiaram, não sei o que lá. Mas pra gente que está entrando no mercado de trabalho agora na Argentina,
com essa situação onde eu não vou conseguir comprar um apartamento, eu não vou ter renda, eu tenho que receber tudo por fora. No mundo digital, todo mundo comprando com tap, você tem que andar com uma mala. Tinha uma das outras coisas, saquinhos de maldade que o Márcio usou, ele não deixava nenhuma nota acima de 1.000 pesos existir. A quantidade de dinheiro físico para transacionar em pesos era insana. Eram blocos e blocos, malas de dinheiro. Então as pessoas, sabe, talvez para as pessoas que viveram isso a vida inteira, num passado onde tecnologia, mas para os jovens essas coisas vão mudando. Tem um lado ali de tipo, poxa, para mim isso não serve. Então, quando a gente analisou, existe um aspecto do sucesso político do Milei que era relevante para o nosso caso. Era entender a magnitude dos problemas, quanto dinheiro ele precisa. Só para dar um exemplo, agora já é um pouco mais porque as coisas melhoraram, mas na época a gente começou a olhar, a base monetária inteira da Argentina era 8 bilhões de dólares. Dava pra você dolarizar com um cheque de 8 bilhões de dólares. Sabe? Então, tipo assim, os problemas da Argentina eram grandes pra Argentina, mas eles são muito pequenos pro resto do mundo. Sabe? Outra maneira de pensar e na análise pensa assim, o PIB argentino, quando eu comecei a olhar a Argentina, estagiário, em 97 era 500 bilhões de dólares. O PIB da Argentina hoje é 500 bilhões de dólares. É um país que não anda para frente. E não tem problema demográfico, então não vamos entrar no mérito, não. A Argentina é um dos poucos países que ainda tem uma demografia relativamente benigna. Então, a gente está falando aqui de... Assim, pra gente a simetria era bastante óbvia, tanto no preço quanto na probabilidade de sucesso. Uma coisa que era relevante também, que a gente notou, é que o peronismo não tinha um sucessor para Cristina. O peronismo ficou meio acéfalo e continua acéfalo, não tem um líder do peronismo que vai ser o candidato óbvio para a próxima presidência, que vai unificar. O peronismo em natura não era um movimento necessariamente de esquerda, ele era meio um movimento... lembra um pouco do nosso centrão em alguns aspectos, que eles produzem caras de direita e esquerda no mesmo partido. Então Menem, né, que foi um grande reformista, né, e tem coisas boas que o Menem fez lá durante o governo dele, é um cara do peronismo. E o Nestor Kirchner e a Cristina Kirchner tacaram fogo na Argentina também. Então nunca foi muito óbvio pra gente também que o peronismo era um bloco uníssono ideológico. Sabe? Então não era muito óbvio que a equação política do Milei era tão ruim. Então a gente achou que era muito assimétrico. Botamos isso nas contas e aí começamos a olhar que ponto da curva vamos entrar, qual é o bond que dá o melhor carry, ajustado por preço, ajustado pela capacidade de ganho de capital, ou seja, duration nesse caso é relevante, porque a gente não estava aqui para ganhar um carry por 2 anos, a gente estava aqui para ganhar o ganho de capital. Então todas essas coisas a gente foi colocando nas equações, montamos um book que tinha um duration longo, mas que o cupom era benéfico também, então a gente ia amortizando o risco ao longo do tempo. E tem ido bem. Mas esse book é dívida argentina ou empresas? Dívida típica, primordialmente dívida argentina, soberana. A gente fez um pouquinho também de provincial, tipicamente província de Buenos Aires. Os corporativos pra gente não tinham tanto valor, porque a Argentina é um país tão exótico que uma parcela enorme dos corporativos tinham taxas menores do que o soberano. Porque Mas você perguntou ações, né? Não, bonds mesmo. Então, bonds soberanos. A gente fez um pouco de ações também, mas não era o ponto principal. O ponto principal era o soberano para essa primeira parte da viagem. Mas a gente tem um pouco de ações também, mas é mais para capturar, só exemplos assim de números, né? Quando a gente começou a empreitada, né? O Brasil tem, o market cap do Bovespa era aproximadamente 40, 45% do PIB. México, Colômbia, 30, 35 nessa ordem de grandeza. O Chile um pouco maior, 60 e poucos. Chegou a 130 quando o Chile era quase um país envolvido, mas recentemente, obviamente, deu a guinada que deu, caiu para 60 e poucos. Da Argentina era 9. 9. Sabe? Então, só assim, em grandes números, né? A Argentina é muito, muito, digamos assim, disenfranchised, né? Assim, não tem sponsors para ela. Quando você é um crédito triple C, você não está nos índices típicos de bonds. Quando você tem controle de capital e uma zona econômica como tinha, ela não faz parte do MSCI para a bolsa. Então, na hora que ela se qualifica, na hora que ela entrar num nível de B-, na hora que ela abrir a conta de capital, essas coisas começam a acontecer. Então, gera até uma segunda onda de reprecificação. É possível que o cenário continue positivo e a Argentina seja um single B caro em relação à Nigéria e o Egito, já antecipando o dia que ela vai ser B+, ou que o dia que ela vai ser double B-. O mercado pode ter
movimentos estranhos. E ao contrário do Macri, porque no Macri teve muita emissão de dívida. Primeiro ele reestruturou a dívida que veio da Cristina, então já tinha um elemento ali. Depois que ele nunca fez um superávit nominal, ele só reduziu o déficit fiscal, então ainda tinha emissão de dívida. Num cara que está nessa situação, olha que interessante, o que acontece se o crédito vira B e subitamente os grandes gestores globais de bonds têm que comprar um pouco? Cadê a emissão primária? Onde é que você compra 2 bilhões de dólares de bonds argentinos? Claro, eu tô fazendo só a árvore de decisão, a árvore do sucesso, mas só pra gente imaginar. Sabe, se você não tem necessidade de emissão de dívida nova, você vai só rolar a dívida antiga, vai rolar menos que 100% se você de fato mantiver o seu superávit nominal. Como é que você compra essa dívida? Ou em outra pergunta, o que você compra se você quer comprar a Argentina se você não consegue comprar dívida? Então a gente pode sair de uma situação. E, de novo, isso eu estou fazendo sal de brigadeiro aqui, não é esse o objetivo do fundo, vamos deixar claro. Mas eu estou botando elementos, assim, que o Milei está fazendo é bem diferente dos ajustes do passado, que tiravam um déficit fiscal de 6 para 3. Não, ele está saindo de eu não lembro qual é. 7 para mais 2. Para mais 2, ou mais 1, ou mais meio, nominal. Sabe? Acho que nominal era até menos 15. Eu tinha um período que foi... Então... Do ponto de vista de gestão, assim, para mim era muito assimétrico, independente do preço. Obviamente agora o mercado já deu uma andada boa, né? Eu acho ainda que tem upside, a gente continua envolvido com case, mas assim, eu diria que a gente já andou, sei lá, metade, 60% do caminho. É difícil precisar isso. Mas também só para falar um pouco da nossa estratégia não é para carregar a Argentina por enquanto ela for boa. Ela é carregar a Argentina por enquanto ela for assimétrica. Ela pode ser boa e ser menos assimétrica num determinado ponto. Aí a gente passa o bastão para outros gestores que vão navegar essa continuidade. Nossa visão é justamente esse período quando ninguém quer, o trabalho é complexo, é difícil, tem risco de reputacional, né? Quando você vai fazer um negócio que é muito fora do caminho ali. Quando já fica um negócio mais digamos, mais próximo da normalidade, a gente passa o bastão para os outros. E pode continuar sendo um excelente investimento a partir dali. Só não vai ser dentro dessa estratégia que a gente montou. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.